bem-vindo ao Empreenda-se, o podcast feito para você que quer resultados diferentes, quer ter motivações, insights, e a gente está aqui para falar do empreendedorismo de uma forma diferente. Afinal de contas, todos nós empreendemos de alguma forma, seja na família, no trabalho ou em algum projeto ou negócio. A nossa ideia aqui é trazer convidados para que te gerem insights para você colocar em ação na sua vida. E hoje estamos aqui com o nosso primeiro convidado, que é bravo. Vocês vão ter vários insights aí, eu fiz até uma apresentação deles. Hoje temos o prazer de receber um empreendedor de sucesso, que é exemplo de coragem e perseverança. Com apenas 31 anos, ele já empreende há mais de 14 anos, casado, com 3 filhas lindas e admirador do Steve Jobs. Para ele, o conhecimento é a chave da prosperidade. E empreender é uma aventura emocionante, que pode trazer desafios e também muitas recompensas. Sem mais delongas, vamos começar essa conversa com o conhecido como Imperador das Impressoras, CEO e fundador da Sulink, Ramon Pierskaski. Fala aí, Sérgio. Beleza? Seja bem-vindo aí ao nosso podcast Empreenda-se. Obrigado. É uma honra aí. Eu queria que você, primeiramente, falasse um pouquinho da Sulink, né? O que é a Sulink para o público, para nossa audiência? Então, Sérgio, prazer aí quem estiver assistindo. A Sulink é uma empresa de venda e suprimentos de manutenção de impressoras, né? Então, a gente trabalha aí fornecendo diversas soluções, tinta, cartucho, papel, a própria impressora em si, a manutenção dessa impressora, tudo relacionado à impressora jato de tinta. Soluções como firmware, chiplet, são os arquivos assim para usar aquelas próprias impressoras, né, que utiliza em casa, no escritório, em empresas. E é isso. A gente tem uma empresa na cidade de Pinhais, Paraná, né? Região metropolitana de Curitiba, e a gente está trabalhando aí, fazendo esse atendimento aí no Brasil afora, que não é só aqui no Brasil que a gente atende no mundo inteiro aí com as soluções que a gente tem. Ah, que show de bola, né? Mas a gente queria entender um pouquinho, assim, para começar, né? Como que começou essa história? Da onde que foi seu ponto de inflexão ali que você falou, não, eu preciso criar uma solução para atender um problema. Como que começou a história da Sulink? Cara, meus pais, né? Começa com meus pais aí, porque eles sempre foram empreendedores. Então eles tinham uma panificadora. A panificadora, você sabe que não sei se você sabe, mas a panificadora, cara, é o dia inteiro praticamente trabalhando, fazendo, e meu pai e minha mãe sempre trabalhando ali, e eu tava junto no meio, né? Eu, meus irmãos. Então a gente começou bem cedo já nessa parte de empreender, de trabalhar mesmo, ser dono do negócio. E o fato é que chegou um momento lá em 2009, que chegou um cara lá na loja, na empresa do meu pai, né, panificadora, e falou: Renato, vocês usam impressora? Teu filho tem impressora? Teu filho estuda, tal, você tem filho? Você usa impressora? Não, usa, tal. Então, pô, pede pro teu filho subir lá na minha casa lá e vamos trocar uma ideia. E eu cortava grama na região ali, ajudava meu pai na panificadora, atendia balcão, fazia som e iluminação com o vizinho da frente. Nossa, fazia o que dava na telha ali pra trabalhar, né? Legal. E isso, 17 anos, né? E pra baixo, né? Porque com 14 eu comecei a cortar grama, com um ano eu já ajudava meu pai a carregar a caixa pra cima e pra baixo, já levava carrinho de bebida e coisa. Mas o fato é que eu fui conversar com esse cara, né? O cara falou: Ramon, você tem impressora? Eu falei: tem, então. Mostrei a impressora pra ele, ele falou: ó, me dá aqui, era R$150 na época lá, e venha daqui uma semana, eu te aviso, tal, vai ficar top, né? Um reservatório do lado. E passou uma semana, ele me ligou: Ramon, chegou. Cara, eu praticamente no meio da aula lá, saí de noite na aula, já fui direto pra casa dele. Não, pode vir. Ele era madrugueiro, que eu falei, ele trabalha na madrugada. Ele gosta de trabalhar na madrugada, então. É Ioannis o nome dele. Nossa, olha o nome. Esse nome você nunca vai esquecer na vida, mas... Não. E, pô, eternamente grato, né? Porque que ele falou pro meu pai, que o meu pai falou pra mim, eu falei, cara, vou lá ver, e graças a ele houve essa conexão com esse negócio. Legal. E aí que começou em si o negócio, porque a gente instalou na minha impressora, fui pra casa, testei, usei. Eu falei, cara, isso aqui dá um negócio. Eu já fazia uns concertos de computador, formatação, essas coisas assim, né? Eu falei, vamos montar um negócio. E eu montei um negócio com ele. Só que esse negócio durou 3 meses. Não deu muito certo ali a sociedade e tal. A sociedade é algo... É uma crença, né? Que as pessoas colocam na cabeça que sociedade é ruim, né?
Depende do ponto de vista, porque a sociedade onde cada um tem a sua função, trabalha certinho, beleza, né? Mas ali acabou que não deu certo. E tá tudo bem, seguiu um pra cada lado, a gente continua amigo, conversa e tal. E só para entender no começo ali, então tudo começou com um case da sua impressora, que você cria uma impressora para você e de repente vocês fizeram um negócio. Eu nem sabia que queria, né? A gente tinha impressora. Aí quando você colocou o sisteminha de book, que chama, né? O sisteminha é um reservatório que vai do lado da impressora, que com mangueira abastece os cartuchos. Você nem sabia que existia aquilo ali, né? Sim. Fiquei sabendo por ele e tal. E a gente montou um negócio para atender essa demanda. Então, conserto do computador e não sei o que, arrumamos a garagem dele lá que tinha e tal, começamos a usar. E, pô, como podia dizer que começou uma garagem, né? Mas o fato é que a gente arrumou lá o espaço dele, a gente durou 3 meses ali, daí de repente um foi para cada lado, eu continuei em casa, montei lá na cozinha lá da minha mãe, no espaço lá, tinha uma mesa lá, na sala, e comecei a trabalhar, e assim começou, eu falei, cara, isso aqui o pessoal quer. Então eu parei de fazer manutenção do computador. Sim. E foquei só em impressora. Por quê? Porque eu vi que aquilo ali era uma necessidade, uma dor das pessoas, né? O pessoal precisava de impressora, precisava fazer manutenção de impressora, precisava fazer a instalação do kit. Então, lá em 2009, quando começou essa onda comigo lá, né? Foi fenomenal, né? Não, eu imagino que nessa época também o mercado ele estava iniciando ali, né? E as empresas estavam começando a adquirir mais impressoras, como que essa demanda, né? Foi um ponto sempre bem forte, né? A impressora sempre vendeu muito bem, sempre atendeu muito bem o mercado. Sempre teve vendas excelentes, porque a impressora, cara, você tá com papel aí, cara, você precisou imprimir esse papel. Hoje você vai fazer um convite de casamento, você imprime um papel. Você vai fazer uma prova, você tem que imprimir um papel. Você vai tirar uma cópia na rua ali, você vai usar um papel, vai usar uma impressora, entendeu? Legal. Então, a impressora, por mais que hoje a gente está numa área tão digital, ainda a impressora é muito utilizada, né? Sim. Muito. E assim, daí você foi pra sua casa, né, pegou a cozinha da sua mãe lá, né, por livre e espontânea pressão, e começou a tocar o seu negócio. Mas como começou isso? Você começou a fazer manutenção, você fez um marketing, ou começou a atender mais conhecidos, o bairro? Como que foi isso? Cara, que nada, marketing eu nem sabia o que era isso, né? Um ponto muito massa porque quando eu comecei com o Iones lá, a primeira coisa que a gente ficou pensando era o nome do negócio. Legal. E ficamos batendo a cabeça, tá? Não, temos que descobrir o nome, não sei o quê. E a primeira coisa que a gente fez antes de abrir a empresa era pensar no nome. A gente não fez nada, a gente só pensou no nome. O nome na época, Global World. Olha o nome. Nossa senhora, eles queriam conquistar o mundo mesmo. Aí, beleza. Aí quando a gente fez sociedade, eu fui pra casa, só que eu já comecei trabalhando. Por quê? Porque tinha clientes. Exato. Já tinha clientes que queriam ser atendidos e tal. Eu falei, cara, o pessoal quer ser atendido, eu vou atender, né? Então vamos, começou a trabalhar. Eu não tinha pensado em nome. Eu só fui pensar em nome 2 semanas depois. Que daí, com o trabalho em si, comecei a trabalhar, fazer impressora, tal, tinta. Aí começou a vir assim, daí, cara, do nada assim, não digo do nada, mas veio o nome. Eu falei, cara, que nome que eu vou dar? Eu preciso de um nome, né? E coloquei. Daí, o que eu pensei? Eu tô na região sul. Sim. Então, sul e ink de tinta, que era a tinta. E daí eu falei, cara, vou dar uma pesquisada, ver como que tá aqui, né? Se tem alguém que usa esse nome, como que é. E no começo, tinha muitas empresas que estavam com sites, que eu já comecei com loja virtual, já tava vendendo, já tinha site e tal, né? Quando eu comecei ali com o nome, né? Porque a gente já tinha uma ideia do que fazer, assim, para fornecer, porque já tinha Mercado Livre, tinha essas coisas rodando. Aí, montei Shop Sulink. Olha o nome. Sulink. Um monte de pessoa colocava Shop das câmeras, Shop das não sei o quê, Shop das cadeiras, Shop do escritório, e assim vai indo. E eu coloquei Shop Sulink. Não sei de onde que veio na cabeça lá, e comecei a usar esse nome aí. E o ponto é que foi indo, e a gente trabalhando ali não imaginava... não precisava fazer marketing, não precisava puxar cliente. Sim. Um cliente ia indicando, era algo novo na época. Gerava economia para o cliente, sarava uma dor, curava uma dor. E, cara, era muito barato na época para aquilo ali, entendeu? Porque você ia fazer uma recarga de cartucho, era 50, 100 reais. Nossa. Você instalava um kit de 200, que equivalia a 40 cartuchos, imagina a economia que não era, entendeu? Então, um cliente ia levando o outro.
a indicação, o bom atendimento, e assim... E depois que você tava na sua mãe, né? No caso, você começou lá na cozinha, daí como que foi o ponto, assim, falando, nossa, esse negócio aqui eu acho que realmente vai dar boa, né? Eu preciso me estruturar, eu preciso ter um lugar, preciso ter um lugar físico, né? Quando que foi esse start ali que você começou, assim, a pensar nessa segunda etapa? Então, trabalhando, né? Trabalhando, fazendo as coisas, de repente, quando eu vejo, olho pro meu pai e pra minha mãe, eles olham pra mim, não tinha onde sentar dentro de casa, não tinha como passar nos corredores, Virou estoque mesmo. a, a, não tinha os quartos dos meus irmãos ali, tudo cheio de impressora, caixa de papel fotográfico, tinta para impressora, cartucho, reservatório, tinha de tudo. Só não tinha móveis na casa praticamente, porque tinha de tudo de impressora. E não tinha mais espaço para nada, né? Mas eu continuei deixando o estoque lá em casa. Eu tava trabalhando na mesa de casa, né? E eu passando assim, meu pai já tinha panificadora. Eu comecei a atender o pessoal que vinha na panificadora, então eu aproveitava que tava ali e tal. E a gente tinha uma ideia de montar na onde tinha panificadora, num espaço ali e tal, mas não deu muito certo, porque a gordura, o ambiente ali, né, o trigo, essas coisas que tem na panificadora, não dava certo, entendeu? Era um ambiente de comida, né, de alimento. Mas eu atendia os clientes, pegava as impressoras, levava para casa, consertava, voltava e tal. Porque nesse meio tempo eu tinha que ajudar também meu pai e minha mãe na panificadora, né? Nossa, então você fazia 2 turnos mesmo, Tipo isso. literalmente. Mas era bacana, sabe? Pô, eu sempre gostei de trabalhar. E eu, passando por uma rua lá, olhei uma lojinha, aluga-se, né? Falei, filho, é aqui mesmo, né? Aí fui lá, meu avô, pai do meu pai ainda era vivo na época. O cara lá pediu um fiador, né? E fiador, cara, pra quem loca, acho que sabe que o negócio é pesado, né, cara? Verdade. Fiador tem que ter imóvel, tem que ter não sei o que e tal. E eu peguei e falei, cara, o que você precisa? Não, precisamos de um calção. E precisamos de um fiador. Não, beleza, direto com o proprietário, né? A gente tem a loja até hoje lá, esse espaço aí, né? Já há 14 anos aí que tem esse lugar. Pensei em um pequeno momento fechar já uma vez lá, tipo, pra mudar de lugar, mas acabou que é o primeiro ponto lá e ainda os clientes vão até hoje, né? Tem cliente lá de 2009 que vai até hoje lá, né? E consegui alugar. Dei um calçãozinho lá, meu avô foi fiador e tal. Legal. Pra conseguir alugar e sair do apartamento. Era apartamento dos meus pais, né? Não era nem casa. E acabei saindo, daí conseguindo montar a loja. De primeiro momento, só que o que acontece, né? Eu falo que a gente tá trabalhando ali, fazendo coisa, a gente não tem como às vezes não consegue parar pra pensar, parar pra fazer alguma coisa. E, simplesmente coloquei uma mesa assim no meio da loja. Não tinha nada. Eu consertando a impressora e cliente vindo, ficando na fila, eu atendendo e consertando e falando e vendendo a tinta, entregando papel e não sei o que, e anotando e aí gerando a venda meio que tudo na loucura, entendeu? Entendi. E assim, é questão de gestão, né? E você começa a ter uma perspectiva ali também que você precisa meio que se aperfeiçoar e entender um pouquinho melhor da gestão do seu negócio, né? Nessa época você tocava sozinho mesmo, por enquanto não tinha funcionário. E daí como é que foi assim essa questão assim de transição para você, né, identificar que você estava fazendo o serviço, anotava e tudo mais. Não, eu preciso me estruturar, eu preciso usar tecnologia para registrar as minhas vendas, preciso ter uma gestão de controle de estoque. Como que foi essa transição? Porque eu acho que é um problema que muitos empreendedores que estão começando, empresários, eles têm esse problema, né? De organização, de gestão, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas dores e de como que você falou assim, não, eu preciso disso, eu preciso me estruturar, Então, nessa época eu não tinha a mínima ideia, né? O meu pai, pra você ter ideia, era tudo que ele anotava de venda na panificadora, era tudo num papelzinho até aquela época lá, tinha uma prancheta e ia anotando as coisas, mas não tinha sistema nada, zero sistema. E foi por um tempinho assim, cara, 2010, 2011, 12, enfim, veio a nota fiscal eletrônica. Lembra disso? Beleza, lembro, sim. Acho que não tenho certeza se foi 2012, 13 e tal. Mas eu não tinha nenhum sistema. Eu só tinha a loja online, né? Vendia por loja virtual, embalava, enviava por correios, eu vendia pelo Mercado Livre, vendia por tudo, né?
E naquela época nem se falava marketplace, tá ligado? Era só Mercado Livre, né? Mercado Livre. E tinha conta ali, fazia as vendas e tal. Mas o ponto é que não tinha nenhum sistema. As notas, pra você ter ideia, era tudo no papelzinho. As notas eram tudo em blocos de notas, né? Sim. Você fazia tudo as notas, depois tinha as 2 vias, 3 vias, sei lá, uma via ficava pro contador, outra pra empresa e uma pro cliente. E daí você ia fazendo tudo no papel. Até que um dia eu fui num. Sabe chaveiro que tem, que faz chave aqui, cadeado, essas coisas assim? Sim. Eu fui. Sabe esse supermercado? Não sei se você já chegou. Você é daqui de Curitiba? Sim, sou aqui de Curitiba, tem aqui chaveiro, né? Aquelas banquinhas, né? Banquinha de chaveiro, mas que tinha dentro de mercado. Acho que ainda existe hoje, né? Sim. E, nossa, isso era febre, né? Tinha em todo lugar. E os caras até faziam recarga de cartucho naquela coisa. Mas eu cheguei num chaveiro lá, fui fazer uma cópia, acho que de um controle, sei lá, alguma coisa, daí ele imprimiu um papelzinho assim, né, com o negócio e tal. Aí eu falei, o que você tem, mexe no computador, o que você tem aí? E eu já tinha computador, já tinha tudo rodando ali, né? Dele, usa o sistema aqui e tal, não sei o quê, mas e quanto que custa um sistema? Aí olha que ponto interessante. Ele falou, e era nesse dia quem tava lá, olha a coincidência, era o dono do negócio que tava lá. Nossa, que beleza. Era o dono do negócio Falou que com a tava pessoa lá. certa. E ele, não, o sistema que eu uso aqui e tal, para fazer a gestão, controle do estoque, emitir aqui o cupom fiscal, que era cupom fiscal na época, não tinha nota fiscal eletrônica, os canais assim, né? E, e aí ele falou, eu uso o sistema e tal. Ele falou, mas quanto que custa? Ele falou, R$ 600. Nossa. Mas R$ 600 naquela época. Sim. Salário mínimo era quanto, entendeu? Não lembro exatamente quanto salário mínimo naquela época, mas era um valor expressivo para a época, sabe? Sim, com 2010, se não me engano. E eu falei, nossa, mas é caro, né? Olha só o pensamento, né? Os caras até ri, né? Ele falou, caro. Daí ele falou, cara, pior que não é caro. Aí o cara me deu uma aula, né? Sim. Daí ele falou, esse sistema aqui me substitui nessa loja. Eu falei, tá, mas você tá aqui? Não, eu tô aqui porque um funcionário faltou. Eu preciso cobrir ele, por isso que eu sei dos negócios e tal. Mas, na maioria do tempo, ele que tá aqui. Então, o sistema tem o controle de estoque. Então, tudo que entra, ele colocava no estoque, ficava ali no estoque. Ele gera venda. Então, o colaborador lá que chega lá, vendeu uma chave, um chaveiro, que foi, que registrava no sistema, imprimia o cupomzinho, dava entrada no caixa, saída e tal. Falou, isso aqui, você acha que eu conseguiria ficar em todos? Eu tenho 27 lojas, o cara falou. Nossa. Você acha que eu ficaria em cada loja? O meu salário não é pago. Não vale, se eu ficar aqui por R$ 600, não compensa para mim. Sim. Eu prefiro pagar alguém aqui que vai ficar aqui. Naquela época o salário mínimo ainda era mais baixo ainda, né? Era mais baixo que 600. Tenho quase certeza. Aí ele falou, eu pago alguém, pago pelo sistema e consigo ter várias lojas gerenciando, tá, não sei o que. Eu falei, pô, cara, que ponto massa, né? Uhum. Só que R$ 600 era caro. Sim, imagina. Então, esse ponto que você falou, acho que só complementando, né? Que vem aquela questão, né? Do empresário, o empreendedor, né? Que tem uma diferença. O empresário, ele começa a ver mais na parte estratégica da empresa. Sim. Que era exatamente o que esse cara estava tentando montar, né? Ele conseguia fazer uma gestão ali utilizando a tecnologia, né? E o empreendedor, ele sempre está na operação, né? Sim. Fazendo, executando, né? Então tem essas duas diferenças. E tem uma diferença, uma terceira, que é o empresariário. Ele fica preso na operação realmente, né? Então foi bem legal, porque acho que talvez esse ponto aí te deu um clique, né? Falou, pô, eu preciso colocar algumas pessoas-chave na minha operação, ter mais tecnologia, né? E como que foi esse processo, assim? É muito caro, mas eu vou entender melhor como que foi isso. Então, demorou. Eu fiquei uns 2 anos, se não me engano, sem saber o que era isso. Até que eu emitia muita nota fiscal. Então, todo produto que a gente vendia, emitia nota fiscal, eu mandava pelos correios. Eu nunca tive problema com envio de mercadoria por correios. Problema o quê? De barrar na fiscalização, de perder mercadoria, essas coisas. Por quê? Porque tudo com nota fiscal, tudo certinho. E o fato é que o cliente recebia, mesmo não sendo obrigatório você colocar a nota fiscal ali. A minha mãe, que fazia nota fiscal na época,
Porque teve um ponto muito interessante, né? Em 2010 eu cheguei para minha mãe e para meu pai e falei, ó, vocês não tem mais panificadora. Vão me ajudar a trabalhar, porque o bagulho tava bom demais, entendeu? Show de bola, hein? Mas o ponto é que minha mãe, cara, passava o dia preenchendo nota fiscal. Eu passava para ela o pedido, ela pegava o pedido, colocava o nome do cliente, o endereço e tal. Até que chegou uma época que a gente só colocava o nome. Porque não vou colocar endereço, tá louco? Você levava um tempão preenchendo endereço, não sei o que. Colocava o nome do cliente e os produtos e o valor e já era, entendeu? Não preenchia todos os dados que tinha ali, entendeu? Porque senão se ia passar quanto tempo? E aí vendia que nem água, entendeu? Muita. Então, eu precisava de um sistema. Mas quando que eu precisaria no sistema? Quando aconteceu o momento da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica veio, falei, cara, e o contador lá que eu tinha lá, ele falava, nota fiscal eletrônica, não sei o que, vamos testar. Falei, bora, vamos fazer isso aí. Aí fizemos a nota fiscal eletrônica, começamos a usar tínhamos que usar um programa. Aí foi a obrigatoriedade de você ter um sistema de gestão. Foi na força. Aí ainda, foi né? na força. Aí pegamos, colocamos um sistema de gestão lá, desse sistema de nota fiscal eletrônica, cadastramos os produtos, aí você cadastrava o cliente e emitia a nota fiscal, e saía a nota fiscal impressa. Aí foi mudando o jogo. Só que ao invés de minha mãe agora fazer a nota fiscal, eu fazia a nota fiscal. Sim. Por quê? Porque ela ainda não mexia com computador, essa coisa assim. Então eu pegava os dados do pedido, copiava, tudo no Ctrl+C, Ctrl+V. Sim. Colocava ali e tal, pegava do site, Ctrl+C, Ctrl+V no sistema, Legal. e gerava a nota fiscal, tá, beleza. E assim ia. Fomos gerando. Até que em 2014, cara, virada de chave bonita isso aí. Eu falei, eu preciso de um site melhor. Esse site que me atendeu de 2009 até aqui, não tá mais atendendo. Foi mudando tecnologia, foi colocando novas funcionalidades, falei, eu preciso de alguma coisa melhor. Liguei para uma empresa chamada EasyCommerce, na época lá. Já foi comprada várias vezes, hoje é a empresa Lynx, já deve ter ouvido falar, né? E gigantesca e tal. Aí eu peguei um pacote da EasyCommerce com alternativa a sistemas, ERP. Cara, aquilo ali em 2014 foi o que fez a mudança que, depois de alguns meses, eu fui entender que se eu tivesse conhecido antes, seria muito melhor, né? Sim. Se lá em 2010, 2011, quando eu conversei com o cara do chaveiro, existisse um programa que me atendesse, eu falei, cara, seria muito top, né? Sim. Mas em 2014 eu fechei esse pacote, comprei, e olha o detalhe. Em 2014, a gente tá falando de 2010, 2011 para 2014, ao invés de pagar R$600 por mês, a gente fez um pacote de R$25 mil. Você sabe como a importância do valor do dinheiro? R$600 já era barato. Sim. Aquilo ali era a parcela que a gente pagava todo mês, entendeu? Uhum. Do coisa ali para ter solução, mas teve uma implementação. Sim, setup. A gente nem... naquele R$600 quando eu comecei, era caro. Sim. Mas depois, 3, 4 anos depois, quando eu fui implementar esse outro sistema da Alternativa Sistema com o site, R$25 mil para fazer um site, para implementar, para integrar os dois juntos, se tornou barato. Nossa, entendeu? Você vê como que é. Eu acho que é um ponto legal para falar para nossa audiência aí, né? Porque o empreendedor, basicamente, ele vai ter pontos de inflexões que ele vai ter que tomar algum tipo de decisão, né? E não tem crescimento sem dor, né? Sem certeza e sem trabalho duro. E nesse caso, né, pelo que você me falou, assim, é uma incerteza, porque você vai ter um investimento alto, mas é uma decisão que o empreendedor, ele tem que ter coragem, tem que ter o peito de tomar a decisão, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também desses desafios que o empreendedor tem que fazer, umas tomadas de decisões sem a certeza que pode ou não dar certo, né? Porque eu acho que é um ponto e uma característica muito forte do empreendedor, né? Não tem como você atingir outros objetivos, outros resultados fazendo a mesma coisa, né? Esse é fato. Mas o ponto é que esse investimento que eu fiz aí foi um dos primeiros investimentos, assim, que foi alto na época, mas que não me gerou, em momento algum, arrependimento ou medo. Não gerou medo. Por quê? Porque eu sabia o que eu estava comprando. Entendi. Eu sabia... os caras venderam tão bem o negócio, e olha que louco essa história. Foi uma solução tão top que 1 ano depois eu liguei pro cara que me vendeu. Porque nessa empresa aí já tinha
o cara que recebia, a pessoa que recebia o contato, a pessoa que fazia, que era o especialista, que conversava com você, que te vendia a solução, que depois passava para a equipe de implantação, a equipe de venda, implantação, suporte, pós-venda e tal. E tinha o cara do especialista, que era o vendedor, digamos assim, né? Ele que vendia ali, batia o martelo. Eu liguei para ele, eu falei, só que eu não falava com ele, por quê? Porque eu já tinha passado na esteira, né? Então eu já tava falando com o suporte. E olha que louco, liguei pro cara, ô Alexandro, alguma coisa assim na época, né? Beleza, cara, aqui é o Ramon da Sulink. E tô te ligando aí, cara. Isso 1 ano depois, né? Tô te ligando aí pra agradecer, cara. Dele, como assim? É ironia? O que aconteceu? Tá com algum problema? Falei, não, velho, tô te ligando pra agradecer, velho. Pô, sério mesmo. Cara, o cara ficou abismado, ele não acreditou na ligação que eu tava fazendo pra ele. Imagina, cara. Porque geralmente a pessoa liga pra reclamar. Sim. Liga pra reclamar. Mas dificilmente as pessoas ligam pra elogiar, pra falar, pô, obrigado pelo atendimento, pô, foi tesão. E eu liguei pra esse cara, fiz questão de ligar pra esse cara, que indiquei eles várias vezes, vários amigos, empresários. Não só eles, como Alternativa Sistemas, né? Que é o RP que a gente usa até hoje. Sim. Então, só pra você ver, desde 2014, vai completar aí 10 anos quase, né? E o cara foi muito louco, porque o cara não acreditava que eu tava ligando pra agradecer, entendeu? Depois eu encontrei ele no evento e tal, né? Aí ele, pô, cara, aquela vez que você me... E ficou marcado, porque ele comentou no grupo dele lá, e ele falou, cara, eu não acredito que eu recebi aquela ligação mudou minha vida, mudou Olha a importância do agradecimento. A conexão que você ter. Isso é um ponto importantíssimo também, porque às vezes a gente, para reclamar, a gente é o primeiro, né? Reclame aqui, vamos ligar, não sei o quê. Mas às vezes você faz um agradecimento, né? Uma gratidão ali por um serviço prestado, que eu acho que acredito que é uma coisa que a gente tem que levar, essa questão da gratidão, né? Ser grato porque a gente tem, mas também sempre querer mais, né? Sim. De crescer. Mas você vê a diferença que fez, né? Essa conexão que você teve com esse cliente e também do lado dele. Porque às vezes o vendedor, ele fica com insegurança de querer vender. Sim. Não, é o vendedor, ele tem que vender. Não, mas ele vendeu, prestou o serviço, mudou a vida do seu negócio, né? Mudou de patamar. Sim. E agora você tá impactando ele de alguma forma, né? Mas aí, continue aí. Não, mas foi muito louco, porque até depois em vários eventos que eu fui indo, que era um evento chamado E-Commerce Brasil. E-Commerce Brasil, onde se reúne lá várias empresas de tecnologia na área de e-commerce, né? Loja virtual, ERP e tal. E vários eventos depois que eu encontrei ele assim, cara, quando eu chegava assim, ele já abria o sorriso, tá ligado? Aí já conectava, já conversava, já tomava um chopp, porque tem chopp doidado nesses eventos, né? Que beleza, hein? E, cara, ficou essa conexão, entendeu? Depois fui em um treinamento com eles, que eles faziam lá em São Paulo, lá. Para capacitar mesmo, né? Pra você aprender como usar as ferramentas, ou aprender melhor. Sempre fui Até a gente se conheceu num treinamento, né? Pois é, né, pessoal? Vocês não sabem. Esse projeto começou num treinamento. E é tudo conhecimento, na verdade, né? Você tem que estar numa ambiência de pessoas que querem crescer, né? E esse projeto que a gente tá começando agora é criar uma tribo, uma comunidade que quer crescimento, que quer ambiência, que quer sempre estar perto, né? Porque, querendo ou não, né? A gente às vezes tem aquele ciclo de amizade que a gente tem do colégio, enfim, e a gente tem nossos sonhos, nossos objetivos e vamos conquistando, né? Só que chega uma parte que parece que as suas ideias não batem mais, né? Então você precisa estar sempre no ambiente, né? E foi num treinamento justamente, né? Foi de business, né? De negócios, tinha PNL também, né? Que eu acabei conhecendo o Ramon e falei, cara, esse cara tem que ser o primeiro, né? Porque o projeto, né, surgiu ali e a gente tá aqui hoje trocando uma ideia. Pra vocês terem conhecimento, ambiência, faz toda a diferença. Não, é muito top. E daí, cara, foi usando o sistema e desde então, o sistema, você ter um RP para você controlar estoque, contas a pagar, contas a receber, gerar pedido, gerar nota fiscal, cadastro de clientes, ter todos os dados, é essencial, né? Imagina, o banco de dados que a gente tem desde 2014, né? Desde 2014, quase 10 anos aí de informações de banco. Isso aí, cara, pô, se eu quiser consultar o que o cliente comprou lá em 2014, eu consigo consultar, entendeu? Sim. Então eu falo, pô, comprou isso, comprou aquilo, e assim vai indo, entendeu? E eu te falo, né, não posso falar muito assim, mas ó, a questão de dados, né, hoje para as importantíssimo, empresas... né? É importantíssimo, né? É um ativo que você tem na empresa, né? As empresas que utilizam esses dados a seu favor,
né, para traçar estratégias, né, é importante você ter clareza, né, do que aconteceu para trás, né, Sim. quais foram suas evoluções, né, de indicadores e tudo mais, como que você está hoje, e a partir disso você planejar o que você vai fazer no futuro, né, fazer esse Sim. planejamento estratégico, né, então é importantíssimo. Daí eu queria perguntar uma outra coisa bem específica também, porque é uma dor que o empresário ele sofre principalmente no começo. Recurso financeiro, né? Como que você, por exemplo, a época que falou, não, eu vou alugar isso aqui. Como que foi? Você pegou capital próprio, você foi por terceiros? Como que foi a história da Sulink nesse quesito bem no início lá, né? Porque acho que é Sim. onde dói mais. Então, meu pai, sempre que a gente trabalhou lá, assim, né? A gente nunca faltou nada, sempre teve as coisas. Já passamos aperto, já passamos necessidades e tal, mas tudo vai passando, né? Mas nessa etapa de 2009 ali, a gente tava bem. E eu estudava violão e teclado, sabe? Tocar música e tal. E tinha uma senhorinha lá na rua, lá, da empresa, cliente da panificadora, que ela ensinava piano, dava aula de piano. E ela viu eu tocando violão cara, a pessoa idosa, pelo menos as que eu já conversei assim, ela gosta de conversar. Sim. Ela gosta de amizade, ela precisa de um carinho, de atenção e tal. E eu nem sabia disso na época, né? Mas ela pegou e falou, começou a perguntar umas coisas, tal, não sei o quê. E aí ela, pô, Ramon, você não quer dar aula de violão pra mim? E em troca, você não precisa me pagar. Não. Ela perguntou se eu queria, se eu queria aula de teclado. E eu não precisaria pagar nada. Em troca, eu teria que ensinar ela violão. Ela falou, ó, vamos fazer uma troca. Eu falei, vamos. Então comecei a fazer aula de teclado com ela, de violão, de piano, e ensinar o que eu sabia pra ela de violão. E, foi uma amizade muito top, entendeu? Com troca de ideias e tal. Mas isso foi antes da empresa. Sim. Quando chegou o momento de eu alugar a empresa, de eu alugar o lugar lá, eu não sei como que aconteceu, porque eu nunca tinha tocado com ela nesse assunto, assim. Daí ela, Ramon, eu sinto que você tá precisando de alguma coisa, eu quero te ajudar. Eu falei, como assim? Ela pegou o dinheirinho assim, né? Me deu R$1.000 assim na mão, né? Me pague quando você puder. Olha só. Aí ela me deu R$1.000. E R$1.000 foi o valor da calção. Você imagina, cara? Olha Foi que muita coisa coincidência, foi muito louco. Coincidência sim, né? Porque a questão da conexão, né? Sim. Que ela te viu. E a questão da comunicação também, né? De você. Não, e o pior é que eu não tinha falado pra ela que eu ia alugar, que eu. Sabe aquela parada assim, que tem coisa que você fala, tem coisa que você não fala. Sim. E foi muito estranho, entendeu? Porque eu não tinha comentado que precisaria de R$1.000. Eu ia dar um jeito de conseguir R$1.000, entendeu? Não que necessariamente eu precisaria dos R$1.000. Porque eu já tinha a empresa rodando, a empresa já estava gerenciando, já estava fazendo as coisas. Então eu não precisava dos R$1.000 para dar de calção. Lógico que ajudou, lógico. Sim. Porra, R$1.000 naquela época, entendeu? Então não precisaria descapitalizar o que eu comprava. Porque tudo que vinha de venda, eu reinvestia. Entendi. Então eu vendia esse aqui, comprava mais 2. Vendia esse aqui, comprava. E assim ainda. Construindo estoque. Que foi o que meu pai me ensinou, né? Exatamente, trabalhar o estoque, né? Sim. E você falou nessa questão, né? Porque às vezes acontece algumas coisas na nossa vida, né? Pensando em empresas, pensando na vida pessoal também, que a gente às vezes não sabe a razão, né? Mas sempre tem alguma coisa por trás, né? Queria que você falasse um pouco dessa parte do empreendedor, da questão da fé, de você ter uma espiritualidade, como que é isso? Você acreditar no seu projeto, compartilha isso com a galera. Eu sou da igreja católica, né? Acredito em Deus e tal. Mas não frequento a igreja como eu já frequentei antigamente, né? E o ponto é que eu sempre acreditei que tem alguma coisa que não é normal, não é coincidência. Eu falo coincidência, mas a gente sabe que tem alguma conexão, tem alguma coisa. E o ponto é que sempre as coisas caminhavam para dar certo. Talvez um pensamento positivo, um pensamento planejando aquilo ali e tal. Eu falei, cara, não sei como vai ser lá na frente, mas eu sei que vai dar certo. Sim. Você acreditar, você ter a fé que não, vai dar certo. Sim. Você caminha para aquele negócio, para aquele lugar e fala, não, vai acontecer. E o fato é que sempre foi assim. Então, eu sempre acreditei que vai dar certo, sempre, não tem como falar assim, não vai dar certo.
Esse não vai dar certo, nunca passou pela minha cabeça, entendeu? Entendi. É sempre pensamento que vai funcionar, que vai dar Positivo. certo. Tem gente que não gosta de falar pensamento positivo, mas é tipo pensamento positivo que vai acontecer cara, acontece, velho. Cara, esse aqui é muito legal. Uma Né? visualização, sei lá. Poder da visualização, né? Porque às vezes a gente, né, a gente tá num nível ali, só que a gente não pensa lá na frente, a gente tem que merecer aquele nível, né? Eu tenho esse pensamento também em mim, né? Para você estar no próximo nível, você tem que se merecer aquilo e você tem que visualizar aquilo todo dia. E quando você visualiza isso, cria uma força que não sei de onde que vem, né? Na verdade, a gente sabe, né? Então, essa Mas é força. uma coisa que é meio sem sentido, né? Sim. Que parece que começa a atrair coisas boas, né? Então, esse poder da visualização, vocês já viram aqui, ó. O cara, ele já viveu na parte, né, do empreendedorismo, da panificadora, viu a parte de sempre acontecer e fazer acontecer, trabalho duro, e agora uma outra característica, que é a característica de visualização, para você ter fé e acreditar que vai dar certo, né? Então, algumas características que já vêm do empreendedorismo mesmo, né? Até tem uma coisa, nem tudo são flores, né? Sim. Nem tudo são flores, nem tudo dá sempre certo. Mas eu me mudei em 2016 para um barracão. Sempre a empresa foi crescendo e tal. Entramos com 20 colaboradores. Saímos em 2018 desse barracão com 3 colaboradores. Você vê? O barracão alagava e a gente não sabia. Quando a gente entrou nesse lugar, virou o dia, a gente entrou tipo numa terça, choveu na terça pra quarta. Na quarta, quando a gente chegou lá, tudo úmido assim no chão e os produtos tudo molhado assim, o que aconteceu? Alagava até o joelho, cara. Nossa. Perdemos muito produto, literalmente se fodemos, entendeu? Literalmente. Então, passou um tempo e tal, daí que vem uma ponto-chave da visualização, né? Eu fui num treinamento, eu comecei em treinamentos, né? A parte emocional abala muito, né? Quando a gente tem perdas, quando a gente se estressa, se incomoda e tal. E nesse treinamento tinha uma visualização para fazer. É muito importante a gente desenhar, fazer uma ponte ao futuro, fazer escrever talvez uma carta ao futuro. Lembra que a gente escreveu uma carta ao futuro lá no treinamento, né? Eu fiz esses dias aqui, segunda-feira. Fiz com os colaboradores. A gente fez uma carta ao futuro para abrir daqui 2 meses. Nossa, show. Fiz com eles, né? É legal que você aplica, né? Coloca na vida Sim. real mesmo, né? E uma coisa que você aprende hoje não quer dizer que você vai talvez usar hoje. Pô, eu aprendi fazer uma carta ao futuro em 2017, quando eu fui no primeiro treinamento de PNL. E nunca tinha aplicado. Depois fizemos lá no evento, lá novamente, agora em 2022, né? E fui aplicar aqui com a minha equipe agora, entendeu? Porque nem sempre é o momento de você aplicar todas as ferramentas. Então tem um momento, não digo que é o momento certo, mas uma hora vai acontecer, se você planejar e tal. E tinha uma visualização para fazer nesse evento lá em 2017, sabe? Junto quando eu aprendi a carta do futuro, né? E essa visualização, eu coloquei um prédio. Nesse prédio tinha umas janelas e não sei o que, né? E daí eu falei, cara, eu me vejo nessa empresa aqui e tal, no ano que vem, resolvendo, porque eu tava em 2017 meio que ferrado assim, entendeu? Sim. Porque a empresa alagava, eu perdi produto e tal, beleza. E o ponto é que comecei em 2018, finalzinho de 2017, eu tava fechando um negócio num barracão aqui perto, né? E eu falei, é esse barracão, velho. Não, é esse barracão, porque vai dar certo, tá, não sei o quê. E o cara me deu os canos, tá ligado? Mas eu não perdi dinheiro. Eu perdi a ideia. Porque eu escrevi a ideia, sim, um planejamento, junto com o design que tinha aqui na empresa, a gente desenhou a ideia, só que a gente não levou toda a ideia pra ele. A gente levou 2 folhas. Sim. E tinha mais 20 folhas, que explicava todo o projeto, entendeu? A gente falou, vamos planejar um negócio bem certinho. Nós vamos fazer uma mudança, mas vamos fazer bem planejado agora. E ele era cheio do planejamento, entendeu? Isso que era top nele. Aí, chegamos lá, apresentamos pro dono do imóvel, né? E o dono do imóvel não roubou a ideia, cara. Ô, louco. Aí, perdemos o negócio, não deu certo, tá, beleza, não tem problema. Mas fiquei abalado, né? Sim, claro, com certeza. Mas no final de janeiro do ano de 2018, alugamos o prédio que a gente encontra hoje. Prédio. Não, outro prédio. Outro prédio. Que não é mais aquele prédio lá, que é o prédio que a gente tá aqui hoje. E, cara, era o prédio que eu nem imaginava que tinha.
E depois de mais um tempo, fui olhar a foto daquela visualização, porque era uma madeira. Sim. Exatamente o mesmo prédio. Você vê como que é, cara? Por isso a importância da visualização. Uhum. Você visualizar, você colocar no papel, você anotar, você fazer um desenho, você imaginar. Tem até eu já vi uns vídeos no YouTube que o pessoal fala, pense num carro. Sim. Que você quer ter, tá, mas pô, esse carro como que é? Esse carro é azul. É uma BMW azul. Tá, mas qual que é o modelo dela? Qual que é a marca? Qual que é a roda, a cor da roda, o desenho? É rebaixada, é levantada, é SUV, é sedã, não sei o quê. Então, você ser específico na tua visualização também, né? Não só... Colocar, né, na cabeça, mas você sempre lembrar também. Colocar já é importante, já ganha da maioria, né? Sim, exatamente. Mas você visualizar de uma forma tão bem específica, né? Uhum. Eu vejo assim também, né? Não sei se você tem algum ritual, né? Que você faz assim, né, no dia a dia, né? Mas eu faço um que tá a visualização, né? Daí tem o exercício, que é aquele livro, não sei se você já chegou a ler, do Milagre da Manhã, Milagre da Manhã, já. Não, show de bola, né? Você lê aquilo lá e você começa realmente a aplicar, você começa a ver as mudanças, assim, é inevitável, né? Você começa a visualizar, você começa a ser mais grato, você começa a escrever, né? A ler. Então, cara, isso aí muda de uma água, assim, de repente, assim, né, as visões. E daí uma outra questão que eu queria entrar contigo é quando você começou a ter equipe, né? Porque daí vem um outro desafio do empreendedor, né? Sim. Que é a questão da liderança, a questão de você controlar mais emocionalmente também, porque você acaba sendo influência, né? E o líder ele tem que ter o exemplo, né? Sim. Então, como que você lidou com isso? Quais foram os pontos que você teve mais dificuldade, você aprendeu no caminho, corrigiu e melhorou, né? Até para o pessoal ter uma ideia, né? De como que é esse desafio aí. Desafio tem até hoje, né? Isso aí é normal. Agora, o ponto é que, assim, quando eu comecei a empresa, os primeiros colaboradores, assim, foram meu pai e minha mãe, né? Então, que entraram lá e tal. Eu não lembro bem ao certo, assim, como que era o ponto, né? Mas teve amigos que trabalharam, teve meus irmãos que entraram, saíram, depois entraram, estão até hoje, né? E foi indo, vários colaboradores já passaram aqui pela Sulink, né? E o ponto é que, cara, sempre vai ter desafio pra você aprender. Eu acho que o mais desafiador é o treinamento da equipe, né? Acho que é o treinamento interno que a gente fala, né? Sim. Isso ainda a gente peca um pouco, a gente tá buscando, né, que tá nossos pacotes de melhorias, né? E para poder aperfeiçoando, né, fazendo, mas hoje a gente já tá com uma equipe de mais de 20 pessoas já de volta, né? Então já mudou já, né? Pô, a gente começou com nenhum colaborador, chegamos a 22. Entramos no barracão, se ferramos, baixamos para 3 e hoje já estamos com 20, 21. Não, e é uma coisa legal que você falou, né? Desses altos e baixos que tem, né? Porque, assim, eu tenho uma crença, talvez uma metodologia na minha cabeça que a vida é como se fosse aquela maquininha que você está no hospital lá e sobe e desce. Sim. Sobe e desce. Então, quando você tá muito lá em cima, alguma coisa acontece e é isso, né? Esses desafios que só não pode parar. Começou, parou, acabou a vida. Então, às vezes a gente tá, né, numa situação que a gente não sabe como passar, tem dificuldades, mas, cara, você tem que ser perseverante, né? Sim. Você tem que acreditar que aquilo vai passar, né? Que é uma altas e baixas, montanha-russa, né? Sim. E, assim, falando um pouco da parte estratégica agora da empresa, né? Porque eu sei que você gosta de visualizar bastante canais e tudo mais. Eu sei que você já ganhou algumas plaquinhas daí do YouTube e tudo mais. Então, fala um pouquinho disso, como que tá hoje a Sulink, quais são os canais de venda que você tem, digital, online. Explica um pouco pra galera. Estar no digital a gente sempre esteve, né? Então, isso desde que começou a empresa, digital é o momento, né? Então, a gente nunca se incomodou com isso. Nunca teve problemas em estar no digital. Porque desde que eu montei a empresa, eu montei um canal no YouTube. Canal do YouTube ensinando a fazer os procedimentos que eu vendo. Então, por exemplo, se eu vendo para você uma garrafa assim, eu falo para você como usar essa garrafa assim. E daí tem um videozinho ensinando a usar essa garrafa. E o ponto é que a gente sempre veio fazendo isso. Então, antes era um CD que a gente enviava o vídeo para o cliente, né? E daí a gente viu a necessidade, foi uma migração ali de mídias, né?
começou a não vir mais notebook com CD, o computador também não vinha mais leitor de CD, e a gente falou, vou colocar no YouTube, né, cara? Aí você coloca, às vezes gravar um videozinho só pra mandar num CD daí, não, já colocava no YouTube, entendeu? Tinha coisa que ia em CD e tal, mas depois de um tempo nunca mais. E tendo canal no YouTube, a gente tem um site que vende os produtos físicos, outros que vende produtos digitais, só que aí começa um grande problema, né? As plataformas, elas são muito engessadas. Engessadas por quê? Porque a mesma plataforma que às vezes você tem para vender algum produto é a mesma que eu posso ter. E eles buscam atender no geral, atender a todo o público, né? E isso é um problema quando uma empresa quer fazer algo mais específico. Então, por exemplo, eu quero dar uma melhorada, quero mudar, quero usar um banco de dados próprio, quero fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E isso não rola. Até que recentemente aí a gente conseguiu um programador que entrou na empresa e tá fazendo uma revolução. Nossa. O cara vai chorar quando escutar isso aí. E o pessoal até tira sarro lá, né? Porque fala que quando eu chego em casa eu ligo pra ele pra gente ficar trabalhando. Mas, cara, é aquele ponto que... não, a gente não conversa, a gente trabalha aqui na empresa, né? Porque tem coisas que a gente tá num momento que a gente precisa estar junto, estar conectado e fazer aquilo ali acontecer. Então a gente vai fazer acontecer, a gente está mudando nossas plataformas, né, para unificar tudo de uma forma que fique mais uma experiência melhor para o cliente. As plataformas separadas atende o cliente? Atende. Só que imagine o seguinte, eu tenho um site, 2, 3, 4 sites, sim, tudo atendendo de uma forma distinta, mas tudo relacionado à impressora. E isso gera, às vezes, um conflito para o usuário, porque hoje é tudo conectado. Exato. Hoje você vai mandar uma mensagem para alguém, como que você vai mandar uma mensagem? É o WhatsApp. Sim. Então, tipo, você precisa atender pelo WhatsApp. Então, pode atender pelo Instagram, pode atender pelo Facebook, sim, mas acho que o canal principal de atendimento está se tornando o WhatsApp, já se tornou há um bom tempo, né? E a gente também pegou essa época, né? Quando começou o WhatsApp, eu fiz um vídeo pro pessoal, para você ter ideia. Pessoal, agora... mostrar aqui um negócio para vocês. A Sulink está fazendo suporte técnico via WhatsApp. Então você manda um videozinho ensinando. E eu fiz um vídeo para ensinar os caras a gravar um vídeo para mandar fazer manutenção da impressora. Por quê? Porque eu precisava ver o que estava acontecendo com aquilo ali para a gente conseguir resolver, entendeu? E assim foi indo. Então, a gente precisa estar no digital. A gente precisa fazer eu acredito que toda empresa tem que ter um canal no YouTube, pelo menos, para poder colocar conteúdos dela, porque é orgânico, cara. Aquilo ali você gera ali, você passa vai fazer uma apresentação para o cliente, manda o link do YouTube, fala, não sei o quê. E a gente sempre teve isso daí. E agora a gente vem trabalhando com essa tecnologia para a gente dar uma melhorada aí na experiência do cliente. Para o cliente não ter mais essa encheção de saco aí de ter o cadastro numa loja, no outro site, não sei o quê. A gente espera que... Legal, e você acabou ganhando até uma plaquinha do YouTube, hein? A gente tem a plaquinha do YouTube aí. Legal, cara. Oh, show de bola. Você vê como que desde aquela época você já começou fazendo um trabalho orgânico, né? Que foi dando resultado, monetizou e tudo mais, e virou como se fosse um canal de trazer novos interessados para a empresa, sim, né? É um desafio bem grande, assim, né? Você conseguir fazer tudo, né? Porque assim que daí a gente conecta também pessoas, né? Sim. Hoje a gente tem uma pessoa que é responsável pelas redes sociais, então ela vai ali e tal, resolve, faz, dá as ideias, a gente grava, a gente posta, aprendendo sempre, né? E aí você coloca lá do YouTube, pô, ganhei uma plaquinha e tal, pô, mas foi um trabalho de um bom tempo. Não é e outra, não é falando... não é fazendo entretenimento, não é falando sobre política, não é falando sobre, sim, sabe, os videozinhos que tem, causando impacto, padrão lá. Cara, é falando sobre impressoras. E então, resolvendo um problema que o cara, sim, às vezes não sabe instalar um drive, não sabe. Sim, sim. Né, você vai lá e já então você vê um canal com 158 mil inscritos, já, né? E que fala sobre impressoras. Então é muito nichado, né? Muito específico. E legal, assim, que você falou nessa parte aí, que acabou fortalece a branding, né, da Sulink. Sim, sim. Você unificando os canais, né, os canais internos e externos para o cliente, melhora a experiência dele e acaba criando mais posicionamento na sua marca, né? Queria que você falasse, assim, dos próximos passos ali, o que você imagina, né, para a Sulink aí, né, quais são os próximos passos envolvendo tecnologia e tudo mais, sim, que você falou, né? Cara, a gente tá montando esse site aí, né? Imagina o seguinte, eu precisava ter uma ferramenta ali
para fazer a gestão interna com os colaboradores, um sistema, uma central. Sim. É disso daí que você quer ver, né? Exatamente. Então, isso aí, cara, vai ser um dos pontos-chave que lá na frente a gente vai falar, cara, aquilo ali foi o nosso ponto de inflexão, né? Por quê? Porque aquilo ali virou o jogo, entendeu? Sim. Imagina o seguinte, eu tinha uma ferramenta que usava ali para fazer os cardzinhos, usava para fazer, ter um banco de dados de informação, de copiar, colar, assim, as informações. E a gente fala, pô, tem uma ferramenta que já atende, né? Vamos usar essa ferramenta pronta, paga, gratuita no caso, né? Beleza? Aí tem outra ferramenta que é um calendário, daí tem outra ferramenta que é para tarefas, daí tem outra ferramenta que é não sei o quê. Você vai olhar, você tá trabalhando com 50 ferramentas, entendeu? Só que a gente usa um pouquinho dessa ferramenta aqui, um pouquinho daquela, um pouquinho daquela, um pouquinho daquela, um pouquinho daquela. Você usa pouquinho de cada coisa e atende, beleza. Só que a gente chegou num momento que a gente falou, cara, mas isso tá sendo muito uma perda de tempo, entendeu? Porque você tem que acessar aquela ferramenta. Pô, imagina se eu tivesse aqui na minha mão já para dar um Ctrl+C, entendeu? Imagina se eu só clicasse em cima e copiasse. Sim. Parou para entender? Tipo, olha o tempo. É pouco, mas você vai ganhar um tempo lá na frente, entendeu? Uma performance. A performance vai lá em cima, entendeu? Exatamente. E a gente criou ali uma central onde a gente vai integrar tudo ali dentro. Tudo que eu digo da gestão interna. Beleza. E outra plataforma, daí você vai falar, pô, mas daí você já tá falando de duas plataformas? Sim, porque a gente precisa separar isso daí, né? Mas que as duas se conversam tranquilamente, né? A API é aberta entre as duas, em que aqui num back-end que a gente fala, a gente vai ter toda a gestão do negócio, né? Então a gente consegue se conectar com as ferramentas, consegue e tal, mas fica um pouco mais na nossa mão esse poder, entendeu? Acho que isso é um dos pontos aí que muda muito, porque você não depende de uma plataforma que está engessada. Putz, vamos fazer uma mudança aqui, não sei o que, não sei o que. Não dá, porque vai mudar para todo mundo. Não dá, porque é assim. Exatamente. Não, você quer mudar, é 100 mil reais. Entendeu? Tipo, não, vamos fazer a gente, entendeu? Não, e o negócio legal que você tá falando, né, que você acaba criando o que nós chamamos de governança corporativa, né? Você começa a ter processos ali dentro, faz uma gestão ali dentro, né? E pensando no futuro, né? Porque né? Qual que é o grande porém, né? A empresa, ela sempre quer crescer, quer que cresça o valor dela de mercado, o valuation da empresa e tudo mais. E somente com essa estrutura aí que você está organizando, né? Ela vai acabar dando além de dar uma cultura organizacional melhor, uma governança corporativa, lá na frente ela vai começar a gerar mais produtividade, mais resultados. Sim, com certeza. Da empresa vai... E esse é o ponto, né? Então a gente não está investindo esse tempo por nada, né? Sim. Ele tem... se esse valor está sendo investido hoje, esse tempo, tanto como o tempo, como em valor, em dinheiro, ele vai fazer uma diferença lá na frente, né? Não dá pra gente olhar agora. É a médio e longo prazo, né? Tem coisa que já resolve a curto prazo, né? Porque às vezes você melhora uma ferramenta que você já usa, cara, aquilo ali já muda a tua vida, entendeu? Uhum. Já dá uma mudança que você já sente na hora. Mas as mudanças que vão impactar vão ser lá na frente, entendeu? Exatamente. Não, é interessante, porque às vezes a gente é muito ansioso pelos resultados. Não, tem que ter paciência. E a gente quer investir, assim, dinheiro que já venha, né? Eu vou investir só que se vir logo, mas o seu pensamento lá, de visionário mesmo, pensando lá na frente, você está pensando a longo prazo que esse resultado vai vir. É a mesma coisa do YouTube. Você começou a plantar... Eu nem imaginava, né, que é... E é a mesma uma coisa que está acontecendo agora, né? Um outro ciclo, né? E até uma coisa que a gente tava falando, né? É muito importante, que é até bom a gente frisar aqui, você registrar os momentos, né? Sim. Então, a gente tava produzindo um vídeo esses dias aqui, daí eu falei, cara, a gente precisa de umas fotos, uns vídeos mais antigos, né? E a gente tinha, né? Um ou outro bate uma foto, um vídeo e tal. Mas e agora? Você tá batendo foto? Você tá registrando os momentos? Que às vezes você tá trabalhando ali e você nem registrou, entendeu? Sim. Porque daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai querer fotos do momento que você passou agora, entendeu? Exatamente. E daí, você tem? Não tem? Entendeu? Então, eu acho muito importante a gente fazer para que daí a gente consegue saber o que está acontecendo, né? Isso eu acho que é extraordinário. A pessoa que... e registrar. E hoje você registra cada fotinha aí fora, né? Pô, registra o teu trabalho, registra o que você está fazendo, a tua evolução, né? Sim, acho que isso vai fazer
uma diferença lá na frente, né? Pra você ter uma lembrança massa, né? Legal. E assim, falando agora que eu vi que você é um cara que desde o começo, né? Começou na padaria, né? Sim. Já foi, cortou grama, você cortou, fez de tudo um pouco, impressora. Você é um cara que trabalhou muito duro, né? Sim. Só que agora você tem 3 filhas lindas aí, casado, tem que trabalhar, tocar a empresa também, né? Como que você equilibra esse jogo, né? Pessoal com empresa, como que... Existem momentos, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a empresa, eu trabalhava dia e noite, literalmente. Eu acho que esse é um dos pontos que fez a diferença, entendeu? Porque eu tinha serviço, cara, se eu não precisasse dormir, eu acho que eu não estaria dormindo até hoje, entendeu? De tanto que fazia as coisas. Porque eu dormia na loja, pra você ter ideia. Eu trabalhava, dormia, ia pra casa de manhãzinha, tomava banho, voltava, trabalhava, entendeu? Eu dormia a hora que tava sono, não a hora que era preciso, entendeu? Lógico que isso gera umas consequências, né? Hoje, por exemplo, se você for ver, já muda um pouco o pensamento, né? Você trabalha, faz, fica até mais tarde, às vezes faz uma coisa ou outra, porque eu levo em consideração o seguinte, você tem o teu trabalho, às vezes as pessoas têm o trabalho normal do dia 8 horas de trabalho, entendeu? Sim. Pega a maioria das pessoas, né? 6 a 8 horas aí, 9 horas trabalhadas por dia, né? Isso, no meu ponto de vista, é o básico, Sim. entendeu? A pessoa pode, trabalha aquele ali e tal, não sei o que, ela faz aquele ali. Mas se você quer algo a mais, se você quer sair daquele algo a mais, quer acelerar esse processo, você vai ter que trabalhar um pouco a mais, entendeu? Sim. Eu sempre levei isso aí em consideração. Então, eu trabalho as 8 horas para cumprir o que precisa, que é a minha obrigação. Mas se eu quiser algo a mais, por exemplo, você pega um colaborador, ele vem aqui, ele trabalha aqui às 8 horas, beleza. 9 horas, 10 horas, não sei quanto tempo vai dar, deslocamento e tal. Mas 10 horas do dia dele está sendo destinado à empresa, beleza. O que vai dar de diferença para ele? O que ele vai gerar de diferença? Porque eu e você temos o mesmo tempo. Sim. Qual que vai ser a diferença para ele? O que ele vai fazer de diferente, melhor dizendo, né? Do que trabalhar essas 8, 10 horas aqui, entendeu? Ele vai ter que fazer alguma coisa fora desse horário. Ele vai ter que ler um livro, ir num treinamento, se capacitar, assistir algum curso, vai ter que estudar mais. Enfim, ele vai ter que fazer alguma coisa fora desse horário, que é o que vai gerar algo de mais valor para ele, né, na frente, entendeu? E também não vai ser da noite, né? Porque você vai ler um livro hoje que amanhã você vai estar ganhando mais. Mas isso aí vai te gerando chaves. Então, tem pessoas que vêm, trabalham, vão embora, dormem, faz festa, só faz uma coisa, no outro dia vem trabalhar. E tá tudo bem. Sim. É uma escolha, né? É uma escolha, e às vezes a pessoa nem sabe que tem essa escolha, né? Mas o ponto é que e tá tudo bem, é a vida, entendeu? Mas se você quer algo a mais, é aquele negócio, vai ter que fazer coisas diferentes. O que eu vejo de coisas diferentes é trabalhar, às vezes, um pouco a mais e tal. Então, existem momentos. Quando minha filha nasceu, eu fiquei 5 dias, saí e tal, tem uma liberdade, né? Você acaba tendo uma liberdade, vou lá, vou ficar com ela, tal, não sei o quê. Não, daí nasceu, tá, beleza. Nossa, agora não aguento mais ficar em casa, agora eu vou pra empresa. Daí você vai pra empresa, daí você sai, vai fazer um treinamento. Então, você tem uma liberdade para poder fazer essas coisas. Liberdade é essa que você acaba tendo quando você acaba sendo um gestor, né, um empresário e tal, de um ponto que, assim, existem pessoas que precisam estar 100% do seu tempo dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente tem um atendimento aqui, o balcão. Tem como essa pessoa atender o balcão de casa? Não tem como. Ela precisa estar aqui 100% do tempo que foi destinado para ela para atender o balcão. Sim. Se você vai no posto de gasolina, o frentista tem que estar lá, entendeu? Sim. Então, não tem como ela ter essa liberdade de tempo. Vai ter que ter algum frentista lá para atender você lá no momento que você for. Então tem que ter alguém. Aqui também tem que ter alguém. Tem que ter alguém no balcão, tem que ter alguém. Então, essas pessoas que estão trabalhando ali, elas têm que cumprir o horário de estar trabalhando naquele lugar. Entendeu? Sim. Então, eu preciso estar todo o tempo aqui? Não preciso, entendeu? Tô aqui, estamos conversando. Não, tô ali, tô indo fazer alguma coisa. Que são outras coisas que você vai fazendo. Hoje eu preciso ficar com a minha filha, hoje não sei o quê. É desafiador, entendeu? Você olhar nesse ponto. Mas a gente já acaba conseguindo. Mas para você conseguir fazer isso, você tem que observar muito bem e já ter uma estrutura bem formada. Sim. Porque tem gente que precisa só ficar na empresa, só trabalhar. E tá tudo bem. Assim, existe você falou da dor, né, que a gente tem que passar, mas existe um processo. Não vai ser que você vai começar a trabalhar hoje que amanhã você já vai tirar férias. Exatamente. Não vai ser assim.
Pra eu tirar férias demorou, entendeu? Eu nem sabia o que era férias. Exatamente. Você ia indo, entendeu? E às vezes você tira férias num outro momento. Você não vai tirar férias com todo mundo, às vezes no final do ano, que a gente fecha aqui no final do ano. Pô, no final do ano, às vezes eu fico aqui, entendeu? Mas eu saio 1, 2 semaninhas em outro momento, 1, 2 semaninhas. Tá livre Então, de trânsito, livre, né? Então, aí que tá o ponto, entendeu? Mas aí varia de cada ponto. Será que o trabalho que eu tô fazendo, tem pessoas que estão suprindo aquela necessidade, que vão atender aquilo ali? Eu não preciso estar no balcão atendendo o cliente no caixa, por exemplo, Sim. entendeu? Tem alguém fazendo esse trabalho, entendeu? E um ponto muito interessante é que tem alguém fazendo hoje esse trabalho. Mas essa pessoa que está lá hoje, eu não quero que ela fique lá pro resto da vida, entendeu? Sim. Eu quero que ela cresça. E para ela crescer, acredito que vai ser com esse treinamento interno, com essa capacitação e interesse dela em fazer, porque tá tudo bem também ela ficar 40 anos da vida dela sendo caixa no balcão, entendeu? Tá tudo bem. Entendi. É uma escolha que ela fez. Aí uma escolha que ela nem sabe que ela tem essa escolha, né? Mas é a escolha. Agora que você tocou nesse assunto, assim, vamos falar um pouquinho do propósito do Ramon ali, pensando, né, intimamente mesmo, pessoa física, Ramon, assim, qual que é o seu propósito hoje, né, de vida, assim, que você imagina, assim, né? Cara, o propósito é gerar uma transformação na vida das pessoas, né? Então, desde o começo a gente gera uma transformação que é gerar economia nas impressoras. Então, você economiza fazendo manutenção, você economiza manutenção preventiva, você economiza comprando produtos de qualidade, economiza instalando um book-ink ou usando uma tinta compatível, que nós fabricamos tintas e vendemos tintas compatíveis com a original. Você pode comprar a original, que custa R$100, pode comprar a nossa, que custa 25. Então, a qualidade é a mesma? Não sei. Não da do original eu não posso falar nada, entendeu? Mas da minha eu sei que funciona. Sim. Então, a gente gera essa diferença na vida da pessoa. A pessoa compra a nossa tinta porque ela acha que é original. E isso já era desde antes, né? Um cartuchinho, você pagava R$100 no cartuchinho, você ia recarregar, você gastava R$5, entendeu? De tinta e acessórios para recarregar, entendeu? A questão de atender pessoas, impactar, porque às vezes as pessoas também não conseguem comprar, né? Dependendo da situação, né? E você te dá uma outra opção ali pro cliente também, né? Então ele pode escolher ali qual que ele vai querer. Legal. Cara, eu queria ver assim, o que você curte fazer assim quando você tá com a sua família? Vamos sair um pouco da empresa e para a parte pessoal, assim, para o pessoal também ter essa identificação aí. Podemos dizer assim, os hobbies, né? Que você tem, às vezes, um momento, né? O importante é se entender que não existe um momento para você curtir. Eu não espero chegar, tipo, sábado para poder curtir alguma coisa, entendeu? Você tem que estar curtindo o teu trabalho. No meu ponto de vista, se você está vindo para a empresa, está indo para uma empresa, está indo trabalhar por obrigação, por causa do... Não digo por causa do dinheiro, porque o dinheiro é necessário, mas se você está indo por uma obrigação e você se sente obrigado a ir trabalhar, cara, vai escolher outra coisa para fazer, entendeu? Aquela questão lá de você curtir a jornada, né? Você já tá ali. Então curte, aprende, desenvolve. A felicidade está na jornada. Exatamente. Esse é o ponto, né? A gente até postou um vídeo recentemente falando um pouco sobre isso, né? Porque não é você esperar a sexta-feira pra você falar sextou, entendeu? Sim, exatamente. Cara, curta a segunda-feira, velho. Curta a segunda-feira como se fosse o primeiro dia da sua vida. Você tem, olha, quantas vezes você tem pela frente, entendeu? Quantas coisas você tem pra fazer. Então, agradece que você conseguiu acordar, né? Esses dias me mostraram lá um negócio lá que a pessoa falou, pô, agora não vou lembrar quando que você ganhar R$1 milhão, e se você ganhar 10 milhões de reais e não acordar amanhã. Show de bola. Esse foi. Tipo assim, né? Se ganhar R$1 milhão, você vai ficar mais feliz? Né? Naturalmente, né? O pessoal vai falar, vou ficar. Não, se ganhar 10 milhões, vou ficar. Tá, e se eu falar que você não vai acordar amanhã? Você vai. Eu vou querer devolver o dinheiro. Então, se acordar é mais importante que ganhar 10 milhões, sim, por que você acorda todo dia triste? Sim, esse é o ponto. Sem vontade, por que você vai fazer um trabalho forçado? Por que você vai para uma empresa que você não gosta? Cara, se você não gosta de uma empresa, pede demissão, pede para sair e vai fazer alguma coisa, vai empreender. Caminho, né? Sim, eu acho que se as pessoas conversassem mais, entendessem mais o propósito dela, pô, por que eu quero fazer isso, por que eu não quero? Mas às vezes a pessoa nem tem essa consciência, entendeu? E tá tudo bem. Então, aproveito, né? A gente sempre aproveita, né? Não tem... até eu tava vendo um vídeo tem um cara lá que ele falou assim, meus filhos eu não fico muito tempo com ele.
com eles, mas eu fico 10 minutos, 1 hora, às vezes, por dia, no dia que eu faço, mas essa 1 hora é dedicada a eles. 100%. Cara, aquela 1 hora ali valeu, às vezes, por... É tempo de qualidade. É tempo né? de qualidade. Valeu por muito tempo que às vezes você não tava ali. Então, você dá atenção, brincar com ele, fazer, dar risada, fazer ele dar risada, fazer ela dar risada. E assim vai indo. Então, você gera um tempo de qualidade. Pô, quando eu chego lá, minhas filhas querem me abraçar, querem me pegar e tal, não sei o quê. Porque você gerou um tempo de qualidade, entendeu? Exatamente. Mas nem tudo também são flores assim, né? Já fiquei trabalhando, já deixei de ir em festa de amigo, casamento de amigo, aniversário. Por quê? Porque às vezes você faz uma escolha e você tem que fazer uma escolha. Exato. Às vezes você vai deixar de fazer de tirar férias, às vezes você vai deixar de ir no aniversário, às vezes você vai deixar de fazer alguma coisa. Um cliente, ontem a gente teve aula ao vivo no nosso curso, né? E um cliente na mensagem lá falou, putz, que horas que é a aula hoje? Na verdade, ele sabe que a aula é às 20 horas, entendeu? A aula sempre foi estipulada que será às 20 horas. E ele perguntar, está tudo bem. É uma dúvida que ele tem, né? Ele falou, porque hoje eu tenho aniversário da minha sobrinha. Eu falei, cara, vai lá. Curta teu aniversário, a aula fica gravada, depois você assiste a aula, entendeu? Tá Sim. tudo bem, é uma escolha. Exato. Porque você escolher não ir no aniversário da sobrinha e ficar no celular assistindo um vídeo, às vezes a família, as pessoas não vão entender, entendeu? Exatamente. E não entendem. Então vai ter isso daí. Uma das coisas, assim, os hobbies hoje, assim, o que você gosta, o que você curte de fazer, ele acaba mudando. No meu caso, muda com o tempo, né? Hoje eu curto dar tiro da Airsoft. Já desconta Já tá ali brincando legal. Não, até tem uns tempos aí que eu não vou, mas é um do momento que tá aí, né? Mas antes a gente tinha jet ski, né? Pô, antes era todo final de semana descer na praia pra andar de jet ski, só que existem momentos. Exato. Então não é pra sempre que eu vou querer fazer aquilo ali, entendeu? Cara, às vezes enjoa, você faz, você muda, entendeu? Então você tem que ter um momento, não é só esperar tuas férias pra fazer alguma coisa, não é só esperar aquilo, não é só esperar tal coisa, você tem que curtir todo o teu momento, não é esperar tirar férias pra estar feliz lá com a família. Agora aí fica em casa assistindo televisão no celular e não faz nada, entendeu? É que nem minha esposa fala também, né? Ela vai me matar aí, mas às vezes eu ganho, né, uma camiseta nova, né? Não, guarda, né? Guarda pra você utilizar num negócio. Não, eu uso, pego e já tô usando outro dia, entendeu? Sim. Porque assim, você tem que aproveitar, né? Porque você Sim. tem O que ser desfrute, presente, né? Desfrutar do presente. Às vezes eu fico guardado lá e depois o que que acontece? Vai que eu não acordo amanhã. Então eu sempre penso, às vezes também assim, questão que eu deixo meu filho sempre na creche ali de manhã. Cara, a hora que você sai do carro pra levar ele até entregar na porta, faz toda a diferença de estar aquele momento, sabe? Cara, Sim. se eu ficasse no carro lá, eu vou esperar vocês aqui ficar. Então eu acho que assim, a gente, né, todos nós, temos que aproveitar cada momento ali como se fosse o último mesmo, Sim. né? Acredito que você fez no treinamento lá do último, né, do último momento, não sei se você chegou a fazer do barco, que você vai no barco. Sim. E daí depois acontecem algumas coisas lá, muito legal, né? E eu sei que, falando em treinamento, eu sei que você tem algumas ideias aí, né, de fazer alguns eventos. Né? No futuro aí próximo aí a gente quer desenrolar algumas coisas, né? Até porque tudo que você vai aprendendo, obtendo conhecimento, fazendo, se aprende, se aplica. A gente quer desenvolver algumas coisas aí pra frente aí, né? Lógico que tudo ao seu tempo, né? Então a gente precisa arrumar a casa antes, Sim. que é o sistema central que eu te falei. A partir do momento que você arrumou a tua casa, você às vezes precisa parar um pouco os projetos externos para você poder arrumar os projetos internos. Porque se aqui não tiver estruturado, o que adianta chegar? Foco, né? O que adianta chegar mais cliente e você não conseguir atender? Exatamente. Adianta você fazer um marketing, botar lá para rodar alguma coisa e não ter capacidade de atender, não tem ferramenta, não tem braço para atender, entendeu? Então, o bacana de você atender a demanda, assim, é você pensar um pouco lá na frente e falar, cara, tá, mas se ele comprar aqui, puto, imagina se 1000 comprar de uma vez só, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir atender? Será que eu vou conseguir mandar? E assim você vai indo. Lógico que também não dá pra pensar muito, né? Que senão você não faz nada, né? Exatamente. Não, e galera, vocês perceberam ali, né? O negócio dele que não é só impressora, é um negócio físico. Ele tá no online, no e-commerce, YouTube monetizando. Agora eu queria que você falasse aí desse projeto aí que você lançou recentemente, né? É a questão dos lançamentos. O cara tá. A gente já tá procrastinando há muito tempo, né? A lançar os nossos cursos aí. E agora a gente lançou, estamos fazendo a entrega do primeiro curso, né? De manutenção de impressoras. Tá em finalização, né? Comecinho de junho acaba. Pô, você vê como desafios acontecem, né?
2 semanas, basicamente, a gente ficou parado, 1 semana e meia, porque a gente ficou resfriado. Resfriado não, puto, pegamos um bagulho ferrado aí que ficava tossindo, nariz entupido e tudo ferrado aí. E isso prejudica. Como que você vai dar uma aula fazendo assim, entendeu? Como você vai gravar vídeo fazendo desse assim? Então você tem que pensar um pouco e não é só todos na empresa. Só que foi dividido, né? E daí um pega, outro pega, outro pega. A princípio todo mundo já tá melhorzinho já, né? Mas o ponto é que desafio acontece. Tá tudo bem, velho. Avisa a galera, conversa, explica. Pessoal, é o seguinte, essa semana não vai ter aula, vamos programar para próxima, vamos estender mais 1 semana para frente. E assim vai. Legal. Mas, E o próximo lançamento aí, o que vocês imaginam aí? Só ah, deixar a galera já meio que pelo na... menos dobrar o que a gente já faturou nesse primeiro, né? Pelo menos, né? Porque você já treina, né? Já estuda, já faz, já aprende com o que você fez e aí no próximo você aplicar diferente. E ir testando, né? Já tem lista de espera também, né? Da Já galera, né? tem Então, uma galera esperando aí, porque você gera uma demanda, né? E a galera, quando você tem a escassez ali, você sabe como que é, né? Você fala, pô, não, agora não tem. Não, mas o próximo eu quero. Então, beleza, tá anotado. Quando vier, você... show de bola. Galera, eu vou deixar também os contatos aí da Sulink ali no link, né? Sim, Se você sim. tem interesse também, saber mais, aí vai ter coisas novas aí, né? E a gente vai se comunicando. Agora sim, já passou rápido aqui o tempo, né? Meu Deus. Mas eu queria que você falasse, assim, uma dica na prática aí pro pessoal que tá assistindo nós aí, na prática aí, para ela começar já a ter resultados diferentes. Independente ali se ela tem um projeto, se está empreendendo, mas qual que é a dica que você daria para ela já ter alguma melhoria aí na Cara, vida dela? primeira coisa, né? Olha quem tá dando certo, escuta quem tá dando certo. As pessoas que estão dando certo, pelo menos de tudo que eu já escutei, dificilmente vão te falar mentiras. Vão te dar insights mentirosos, coisas erradas, querendo denigrir. Quem tá bem, quer ver o outro bem. Agora, esse é um dos pontos que você tem que entender, é absorver essa informação e aplicar. Não é só se assistir um vídeo, se fazer um curso, ir para um treinamento e no outro dia continuar a mesma coisa, entendeu? Vai lá sem medo de arriscar, sem medo de perder Se permita, né? você tem que se permitir, né? Porque senão você não vai não vai alcançar outro resultado, entendeu? Esse é um dos pontos principais, né? Show de bola. Você tem que almejar o sonho e testar. Testar, tem que fazer, teste, literalmente teste. Existe a gente chama de TOTS, alguma coisa assim, né? Você testa uma coisa, observa, testa novamente e dá uma saída para ela. Por quê? Você tem que testar, testa qualquer coisa que você vai fazer na tua vida. E observa para ver se deu certo, se é isso mesmo que você quer, corrige as informações, depois testa novamente, porra, deu certo? Então beleza, dá uma saída para você aí, entendeu? Um dia dá pra gente comentar isso daí, que é o seguinte, a gente fica pensando como fazer alguma coisa, mas você não testa. Sim. Você não faz o teste para ver se... Cara, você fica planejando até quando você vai querer ficar tentando fazer aquilo ali e tal, não sei o que, vai lá e faz. Tem que testar. Testar é o ponto-chave aí, né? Show. Galera, então a gente vai colocar 2 desafios para você aí. O primeiro, começa a fazer as coisas, começa a testar, começa a criar. Não seja um semeador de semente. Comece a plantar as sementes que daqui a algum tempo você vai começar a colher. Então esse é o primeiro insights aí, né, que a gente tá mandando aí. E desafio, né? E o segundo desafio, que foi um bate-papo que a gente conversou aqui, que eu acho que você tem que começar a visualizar as suas conquistas do futuro. Sim. Então, amanhã já começa a visualizar o que você imagina para sua família, a qualidade de vida que você imagina para sua família, né? A quantidade de pessoas que você quer impactar no seu negócio ou no seu pessoal, no seu ciclo, na sua comunidade. Então, começa a visualizar isso que as coisas vão começar a andar. Porque não adianta a gente vir aqui, chamar pessoas, né, que já têm conhecimento, compartilhar isso com vocês e vocês não absorverem e começarem a semear e plantar e executar na vida de vocês, né? Então a gente deixa esses 2 pontos como desafio, né? Não, e um ponto importante é assim, não ter medo de refazer a rota, recalcular a rota. Por exemplo, primeiro que você tem que almejar coisas atingíveis, né? Não tem como eu falar, não, amanhã eu quero ter 1 milhão na minha conta. Cara, a gente consegue. Você tem que ter um pouco de ideia assim, de entender que existem coisas que são atingíveis
E tem coisas que você não vai conseguir atingir tão rápido quanto, mas você pode colocar ali, eu quero ter 1 milhão de conta, na conta até tal data. Beleza. Mas amanhã, a não ser que você consiga alguma coisa, dificilmente você vai falar assim, pô, hoje eu tenho 0 na minha conta, amanhã eu quero ter 1 milhão. Cara, vai acabar, o dia acaba daqui 3 horas e amanhã já é amanhã, ou meia-noite 1 já é amanhã, entendeu? Exatamente. Então vai ter 1 milhão na tua conta, entendeu? Então não é atingível, então tem que colocar coisas atingíveis para você conseguir atingir aquele resultado. Existe um livro muito foda, que é Arrume Sua Cama, já viu? Esse não. Arrume Sua Cama é um livro. Eu tava conversando hoje com a menina que trabalha aqui, né? Que eu indiquei pra ela esse livro, daí ela falou: Nossa, Ramon, que tesão de livro. Daí eu falei: o mais tesão é que no começo você já pode fechar o livro, porque o primeiro insight que ele passa ali já vale o livro, entendeu? Mas lógico, ler ele inteiro vai ser top. Mas o ponto é o seguinte: todo dia quando você acordar, arrume sua cama. Literalmente arrume sua cama. Ah, mas por que arrumar minha cama? Vou dormir de noite, né? Pelo seguinte, primeira tarefa do dia, você já vai executar com sucesso. Cara, arrumar a cama, qual lugar você consegue arrumar a cama? Então você vai arrumar a cama, arrumou, beleza, tal. Primeira tarefa já foi concluída. Na tua cabeça, aquilo ali já entra como um check. Opa, primeira tarefa, ok, entendeu? Aí o teu dia pode ser uma merda. Cara, pode acontecer tudo de errado. Só que uma coisa já deu certo. Exato. Isso já tá bom. A tua cama já tá arrumada. Só que você vai chegar no final do dia, quando você chegar em casa, se você chegar putaço da vida e falar, cara, só quero dormir. Você chega ali, a cama tá arrumadinha. Você chega, levanta a coberta, deita, tá, beleza. Isso ali vai ser tão gratificante que aquilo ali vai se reenergizar você, entendeu? E o ponto é que você já ficou em hotel, né? Quando você chega no hotel, a cama tá arrumadinha, não é gostoso? Não é bom? Você chega lá, a cama tá arrumada, você abre, tal, deita, tal. Você sai pra fazer alguma coisa lá, tal, vem a camareira, arruma, tal, você volta, tá, a cama... Pô, tu queria te dar um alívio, assim, falar, cara, que massa, né, entendeu? A mesma coisa pra dentro de você. Se você chegar, se tudo der errado no seu dia, você chegar no final do dia, você chega em casa, a cama tá tudo desarrumada, já fica, parece que um negócio meio ruim, entendeu? Então o insight aí do Arruma em Sua Cama é muito tesão. O pessoal lê aí, porque, olha, é um livro curto, pequenininho e tal. Rápida e simples e direta. Ela é uma história bem top, assim, né, de ler. Mas, cara, faz uma diferença do caramba, assim, você entender. Aí você pergunta, Ramon, você arruma a tua cama? Não arrumo minha cama. Eu falo, pô, mas tá sendo contraditório? Não, porque tem gente que arruma, né? Mas o ponto é que, pra quem precisa se motivar... Cara, por vários dias eu arrumei a cama, entendeu? Eu batia foto. Uhum. Aí mandava pro nosso grupo, né? Tem um grupo de leitores, né? Aí a gente combina, né? De ler um livro e tal, não sei o que, não sei o que. Daí eu mandava pra eles lá, daí todo mundo mandava o grupo mandava foto arrumando a cama e tal. Mas existe aquele momento, entendeu? Sim. Hoje, a necessidade de arrumar a cama não faz mais sentido pra mim, entendeu? Mas fez sentido muito tempo. Se hoje eu quiser arrumar a cama, eu vou lá e arrumo, porque eu sei arrumar a cama daí, entendeu? O fato é esse. Mas o ponto é isso daí. Não, e o ser humano depois, né, que vamos dizer, o dia deu tudo errado e você tem um prazer, porque Sim. Às vezes a gente fala assim, putz, meu dia foi uma merda, sim, né? Eu vou comer um monte, vou fazer É assim o ser humano, né? Sim. Mas você vê a caminha lá, não, vou descansar agora. Você chega, tá tudo arrumadinho, você dorme. É o prazer, né? O negócio do prazer, né? É porque o ser humano também, né, tem a questão de começar a se mexer pela dor, sim, né, ou pela consciência. E quando é pela dor, você... Putz, né? Eu não quero mais, não tô satisfeito com isso e vou pra cima, né? Esses dias a gente fez uma reunião aqui, né? Aí teve um dos gestores que falou assim: mas você foi meio rude, né? Por que você não fez tal coisa? Daí eu falei assim, cara, tem coisa que a gente aprende no amor, tem coisa que a gente aprende na dor. Mas em nenhum momento falando, brigando, sim, gritando, xingando. Em nenhum momento você tem que fazer, no meu ponto de vista, isso aí, entendeu? Você tem que conversar, explicar. E, cara, aquilo ali entra de um jeito no coração da pessoa que a pessoa... Exatamente. É aquela questão, né? Às vezes, assim, você vai na força da raiva, né? Sim. Tem que esquecer a raiva, né? Você tá inconformado, assim, às vezes
por exemplo, tô num ônibus lá lotado. Sim, Pô, eu tô inconformado com essa situação. Eu quero evoluir. Então, você começa a fazer coisas por você estar inconformado com a vida que você tem atualmente. sim, E é uma força muito grande, né? Porque às vezes fala, nossa, que raiva que eu tô, mas eu vou pra cima, né? sim. E quando a pessoa fala, duvido, aí que você vai pra cima. Não, duvido, cara. Aí que você vai pra cima mesmo e faz a parada. Mas, Né? mas o duvido é muito top. Que tem um rapaz que trabalha com a gente lá, daí eu falo pra ele, duvido. Aí ele fala, Aí, duvida? Duvida que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aí. já E aí ele vai começa lá a e faz. gostar, já, não, agora eu vou pra cima. Não, é show de bola, cara. Nossa, passou muito rápido o tempo aqui, né? Sim, sim. Queria agradecer aí a Não, mas passa. participação, né? E também, galera, aí a gente vai se encontrar muito juntos aí, né? Tem que trazer algumas pessoas, a gente vai deixar alguns... Manda um comentário ali, né? Do que você Sim. quer, sobre o assunto que você quer escutar aqui, né? E a gente vai conversando e o Pô, você podia abrir uma caixinha de pergunta pra próxima pessoa, assim, alguma ideia, não sei. Que, tipo, não sei, é uma ideia, né? Não, com certeza, a gente vai Eu acho abrir que uma... tem muita gente, né? Eu sei que aí você fala assim, pô, vai trazer aqui o presidente. Não, calma, né? Calma. Não, a gente já fez uma lista aqui, tá gigantesca de E pessoas acho que é top, né, cara? que vão falar sobre cliente, vão falar sobre escala do negócio, parte comercial, parte de inovação e tecnologia, que tem um cara Sim. muito fera aí. Então, assim, o Empreenda-se vai ajudar você a gerar insights, né, para você tenha e coloque em ação ali na sua própria vida e tenha resultados diferentes, né? Sim, Então, a ideia nossa é ter uma tribo, realmente, de pessoas que querem crescer, né? sim. Querem escalar. Mas é isso Top aí, demais. doutor. Pô, brigadão aí. Obrigadão aí, tamo Valeu. junto aí. E Galera, vamos fazer é esse projeto levar, né? não, vai nível hard. Se vemos aí no próximo, Um abraço. empreenda-se.